Glória a Deus. Eu confesso que eu cheguei lá na balsa, na fila, era 6h10. O culto começa às 8h. Estou até agora. Levei mais de 2h30 para atravessar, orando, pedindo para o Senhor a misericórdia, né? Então eu não preciso contar a história da balsa que vocês já conhecem. Amém? A graça e paz, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui. Vim até a caráter aqui, com roupa de pastor angolano. Amém? Eu acho que Deus já me preparou para o pastor não brigar comigo. Mas Ele sabe da luta do outro lado, dele com a luta aqui na igreja e eu do outro lado, né? Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém? Maior é Cristo, a luz que habita em você, que habita em mim, do que as trevas que assolam o mundo. Exaltado e glorificado seja o santo nome de Jesus. É assim, irmão, o crente é só quando estiver lá diante da presença dele. Enquanto isso, vamos lutar contra relógio, contra enfermidade, contra assalto, contra demônios, contra Satanás. Jesus, né, falou que por causa do nome dele, nós seríamos perseguidos. Não tem jeito, somos perseguidos em todas as áreas da nossa vida, com nossos filhos, agora neto, família, amém? Queridos, eu estou quarta-feira que vem partindo para a Bósnia. Não dá tempo, mas eu confesso com o maior amor do mundo, quando eu retornar, final de setembro, eu trouxe tudo aqui para a gente fazer ato profético, bandeira, colocar o trabalho que nós temos em Moçambique, Angola, a Bósnia, né, país 75%, quase 80% são muçulmanos. Eu tive a última vez na Bósnia, foi em 2007, perseguição total, incendiaram a clínica que nós temos lá, dentária, ajuda humanitária internacional. Você não pode falar que é pastor, naquela época, né? É missionário, uma perseguição muito grande. A pessoa, quando entregava a vida para Jesus, entrega, destrói, toca fogo na casa, ou mata, ou a família, ou tem que ir como refugiado de guerra em outros países. A coisa agora está começando a melhorar, que eles querem entrar também no mercado europeu, fazer parte da União Europeia. Então, algumas coisas agora vão estar um pouco mais fácil. Mas estou retornando àquele país. Tocaram fogo nas nossas 2 Kombi, van pequenas missionárias, e tive naquela época 24 horas para deixar aquele país, para correr para a Croácia. Na época eu cheguei lá, era 15 para meia-noite. Obrigado, meu amado, eu consegui entrar na Croácia. Tenho viajado pela misericórdia de Deus, a mais de praticamente quase em torno de 30, um pouquinho agora mais vai ser de países, fazendo a obra de Deus, amém? E eu tive aqui, já tenho acho que uns 25 anos, eu confesso que eu tinha bem mais cabelo e ainda era preto, né, bem? Não é verdade? Eu creio que sim. Então a gente vai envelhecendo. Dia 18 de abril eu faço 65 anos. E quando eu estive aqui, eu tive para dar o primeiro testemunho de um grande feito, um grande milagre que Deus fez na minha vida. Eu já servi a Jesus há 8 anos. Eu quero dizer para os irmãos que nos anos 80, 83, 86, 87, eu era corredor de corrida de maratona, São Silvestre. Não é a explosão que está nos últimos anos, mas eu fui um dos melhores corredores do Brasil. Sempre tive uma saúde perfeita, viajava pelo Rio de Janeiro, vários estados do Brasil, Paraná, outros estados, e competindo, ganhando provas, alguns países da América do Sul. Então naquela época, em 84, eu fui adotado pelo Santos Futebol Clube, não era jogador, né? Como corredor, como atleta, departamento amador. Eu fiquei um ano e pouco ali no Santos como atleta. Eu fui da época dos jogadores como Polisidoro, Serginho Chulapa, Pita, Dema. Aqueles jogadores foram campeão paulista em 84. E eu morava ali.
Mas foi ali que eu vi falar do amor de Jesus, através do movimento Atletas de Cristo. E ali, eu ouvindo falar de Jesus, eu confesso que eu não aceitei a Jesus ali, aceitei depois de 5 anos, em julho de 89, e estava servindo o Senhor lá aqui em São Vicente, e já na congregação no qual pertencia, trabalhando numa empresa do Rio de Janeiro, era vendedor, trabalhava para Piraquê, biscoito e macarrão, e eu estava ganhando bem, e recebi uma proposta de uma outra empresa, que ia ganhar 3, 4 vezes mais. Aí fui a São Paulo no dia 27 de março, e isso foi em 97, e ali eu passei pelo médico da empresa, para ver que realmente eu estava em condições de saúde. Ele me deu um documento, eu levei da empresa, deram baixa na carteira, peguei o ônibus no Jabaquara. Quando eu desci a serra, eu comecei a tossir muito, cheguei em casa tossindo, quinta para sexta, sexta para sábado, sábado para domingo já emagrecendo, domingo para segunda, e ali em todo aquele estado ali já de enfermidade, não dormia, não deixava a minha família dormir. E quando foi na segunda-feira de manhã, eu fui no Carrefour, entreguei a carteira para o novo supervisor da empresa, e ele falou: a partir de hoje, se você quiser, já pode trabalhar, mas amanhã, dia 1º, você já está com a carteira registrada. Tudo que eu queria, feliz, alegre, fui com óculos escuros, porque meus olhos estavam totalmente amarelo escuro, e já emagrecendo e tossindo bastante, né? E ele perguntou se estava gripado. Eu falei: eu devo ter pego uma gripe e tal. E ele foi embora, mas quando chegou a tarde eu não resisti. Já comecei a passar muito mal, fui para o hospital, e ali fui até o Hospital São José, e o médico falou: olha, você está com suspeita de tuberculose, o teu coração está em 5º grau de infarto, para infartar. Pediu uma cadeira de roda, e ele ia me levar para a UTI. Eu falei: não, doutor, dá para mim andando, para que cadeira de roda? Ele falou: não, cara, você está muito mal, se der 4, 5 passos, você vai infartar na minha frente, você vai me dar muito trabalho, ele disse. E me levaram. Aí ele começou a colocou entrecarte aqui, aquela agulha, colocou aqui nessa veia, e com a mangueirinha, e ali eu vendo ele colocar o entrecarte, deu muito, mesmo com um pouco de anestesia, e ele queria me colocar uma sonda. Eu pedi para ele não colocar. Ele falou: se você conseguir urinar em 15 minutos, que eu estava já até inchado as pernas, e eu não coloco a sonda, eu coloco outro aparelhinho aí e tal, tudo bem. E eu fiquei naquela UTI 8 dias e 8 noites, e eu dormia, acordava, via horário, ar-condicionado, claridade, o que era noite. Mas o pior, meu irmão, começou a se manifestar na minha frente, onde eu estava deitado num box, no meu leito, outros doentes, à esquerda, na frente, na lateral. Eu comecei a ver coisas horríveis que jamais eu ia ver. As pessoas morrendo ao meu lado. E nisso, quando a pessoa morria, eu estava totalmente consciente. E Deus começou a permitir eu ver o que é a morte, queridos. E eu que sempre tive receio, medo de funeral, de velório, antes de aceitar Jesus. Pra você ter uma ideia, quando eu tinha 10, 11 anos de idade, para mim eu acordava muito de madrugada para ir no banheiro. Eu tinha que chamar minhas irmãs a acordar, entrar no banheiro, elas ficar na porta esperando ir no banheiro para voltar para a cama. De tanto que eu tinha receio, medo de quem morria. E agora Deus, eu já estava servindo o Senhor há 8 anos, Ele permitiu que eu começasse a ver as pessoas morrerem ao meu lado e na minha frente na UTI. Há um ditado, eu não sei se vocês já ouviram falar, ou a primeira vez, que lá no Hospital São José, normalmente a pessoa, quando está muito ruim, ela entra pela frente, mas quando ela sai pela porta dos fundos num paletó de madeira. Falavam isso na época que eu estava ruim. Querido, eu comecei a ver as pessoas morrerem, uma, no outro dia 2, porque eu estava totalmente consciente.
Eu não vou levar todo o testemunho por causa do tempo que nós temos. Eu ainda nem falei de uma palavra para ganhar tempo devido ao atraso. Espero que você tenha compreensão nessa noite em nome de Jesus. E quando aquelas pessoas, elas morriam rápido, que eu via a alma se desprendia, só que antes eu via vários demônios. Então a pessoa estava deitada aqui, né? Como está aqui a capa da guitarra, estava no leito, ficam demônios de morte. Eu estou falando isso para a glória de Deus, não há necessidade, nada, isso aconteceu. Eu tenho viajado vários países que eu preguei, que não creem em Deus, ainda mais em Jesus, que acabando de pregar, pediram para me tirar paletó. Bélgica, França, Itália. Eu passei por médicos, todos os meus exames, que eu tenho 100 órgãos, e os órgãos que Deus me deu, por médico na França, na Itália, e para comprovar, tirava a roupa para ver se há cirurgia, se colocar algum órgão dentro de mim. Porque você vai ver agora, quando entrar nessa parte que ocorreu comigo. Então, automaticamente, eles ficam o tempo todo. Se você não vê, para você ver, você tem que estar numa busca muito constante com Deus, muito espiritual, porque o mundo nosso também atinge o mundo espiritual. Com os olhos carnais, na maneira mesmo sendo cristão, nós não vemos, mas a coisa que Deus permite ver. E também conforme a tua chamada, seja libertação, cura. Quem trabalha com essa área de libertação, cura, sabe do que eu estou falando. Quando eu estava também na Suíça, quando eu vi uma portuguesa, uma irmã na igreja, quando veio para orar, uma igreja que ficou até meio revoltada, porque não cria em cura, não cria em milagres, e nem em demônio. Eu estou só pulando a parte do testemunho. Quando ela chegou perto de mim para orar, querida, o demônio eu vi, ele se manifestou na vida dela de uma maneira que ela caiu, queridos, como de barriga para baixo, boca no chão, e ela se arrastava assim, como uma cobra. E orei, e a criança, ela trouxe, eu pulei o testemunho, o filho pequeno do lado, uma criança de uns 3 para 4 anos, quando naquele momento consagrado, fazendo aquilo que Deus fez na minha vida, que eu impus as mãos e orei, eu vi, queridos, em nome de Jesus, dentro do Espírito Santo, o demônio correu dela e entrou naquela criança. E o que fez dela fazia com a criança. E eu colocava a mão na criança e ele corria para ela. E ficou um período assim dentro da igreja, até ser expulso. Então, queridos, é hora da igreja se levantar, é hora da igreja começar a se despertar, porque a palavra de Deus diz, 4:27 de Atos, que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos, temos que acordar e se despertar. O mundo está clamando por vocês, o mundo está chorando. Quem pode ir? Quem quer ir fazer a obra de Deus? Diz a palavra do Senhor em Atos 4, que nos últimos tempos, Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Diz que nós, os velhos, nós vamos sonhar. Eu tenho sonhado os sonhos de Deus. O diabo tem me perseguido na área da enfermidade. Sabe, querido, vocês terão visões. Olha que privilégio, jovens. É a Bíblia, não sou eu. Atos 4, vai ler, eu não vou estar lendo, folheando. Todo mundo conhece a palavra em Igreja Batista Peniel. E muito bem. Vocês terão visões. Qual visões que você, não estou em nome de Jesus repreendendo, não. Qual visões que vocês têm tido no último tempo? Sabe, querido, você busca, se entrega, Deus vai te dar. Porque chegou a hora de nós usarmos as últimas armas contra o inimigo. E as armas são espirituais. As armas do céu, da milícia. O capacete da salvação, couraça da justiça, o escudo da fé, o cinturão da verdade. O sapato do evangelho. Chegou a hora. Tem de bom ânimo, igreja. Venha para o culto, começa a buscar.
entra nesse negócio de oração, entra nesse propósito de busca. Eu tenho certeza, quem buscar, Deus vai dar. Deus vai dar do reino dele. Aplaude o Messias, aplaude o Senhor, aleluia. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, bom seria se hoje fosse uma vigília, e melhor ainda, se ele viesse buscar a igreja, a gente orando, a gente jejuando, a gente buscando, a gente testemunhando, o pastor pregando, jovens aprendendo. É o último tempo, meu irmão. Eu estive num lugar, numa certa dominação essa semana. Falou, pastor Jordani, isso aí morreu tudo com os apóstolos. Esse negócio de dom, esse negócio de cura. Eu quero dizer, então Deus morreu. Porque Deus, Ele é infinitamente mais. A Bíblia diz, ela me garante que as coisas do Senhor, elas se renovam a cada manhã. O diabo me pediu de chegar até aqui, mas como diz a medicina, eu tenho aí o livro, você vai ver um médico falar, você adquirir um livro, tem o QR Code, ela fala assim, olha, esse homem aqui, para nós tinha morrido, para a ciência, para a medicina, ela vai só até aqui, daqui para lá, só fé dele. Você está vendo? Você vai ver o médico falar. É por isso que Jesus é tremendo. É por isso que Satanás quer impedir. Ele tem ódio, não é só de mim, é de todos nós. Mas nós somos a igreja da última hora. Nós somos uma igreja guerreira. Aleluia. Podemos estar até um pouquinho sonolento, adormecido, mas Deus vai te levantar e vai te despertar. A morte existe, Satanás existe, demônio existe, ela está aqui, ela sabe disso. O que ela passou, minha esposa, entende? E eu vi as pessoas ali quando morre, a alma se desprendia, filha, imediatamente nos pés deitado, começa a subir uma sombra amarela, e ali eu apertava a campainha nas minhas costas, a enfermeira vinha, foi o que você quer? Eu acordado, acabou de morrer, quem está louco? Dorme aí, eu falei, morreu. Aí chamava o médico, colocava a luzinha na garganta, fazia um monte de coisa, a pulsação, pode mandar buscar que está morto. Eu vi várias vidas, e o demônio de morte fica o tempo todo, minha amada, morre, 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 uma reza repentina, não para de falar da pessoa morrer. O desejo de Satanás é esse de Satanás. E eu servi o diabo, queridos, foram 30 anos no espiritismo, entende? Com feitiçaria, macumbaria, candomblé. E o diabo, ele queria a minha vida, porque era lucro. Se ele me matasse, me tirasse ali, hoje eu não estaria aqui e indo para as nações anunciar aquele que é o rei de todas elas. Jesus é rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Não existe profeta como a Cristo. Ele é mais que profeta, Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus. Nos últimos dias Jesus quer se manifestar, o Espírito Santo quer se manifestar com poder, e Ele precisa usar alguém, e Ele quer usar você, jovem, e Ele quer usar você, é você mesmo, que encabeça aqui essa parte dessa juventude, fazer um arrastão, tem arrastão na praia, mas a igreja, ela não faz um arrastão para evangelizar. Oh, arrastão, corre, ai, estou roubando ali, e nada de Jesus, nada de Jesus, nada de Jesus. Vamos fazer um arrastão, vamos arrastar os que estão na idolatria, que estão na feitiçaria, que estão nas drogas, que estão na perdição. A igreja do lado, outra pega o meio, outra ponta da praia, pode ser lá na ponta da praia, no Perequê, Pernambuco, ou Olinda, seja onde for, mas nós precisamos disso, gastar esse tempo, num sábado de verão, comprar uma água mineral, de copinho, colocar o símbolo da igreja, horário, não tem problema, não é pecado, mas anunciar Jesus Cristo é a água da vida. Aleluia, aleluia.
Deus dá estratégia, mas precisa, meu irmão, de homens e mulheres corajosos. Vai distribuir água no farol. Se alguém vende, se distribui de graça. Recebeste de graça, então dá de graça. Compra aí umas 20 caixas de água. Coloca um adesivo aí no computador. Põe o endereço da igreja, seja daqui, do centro. Reúne, precisamos fazer isso. Olha aí, o mundo está com sede. O mundo está com sede, filha, mas é da água da vida, do Espírito Santo. Eu vi aquelas vidas morrer, e depois que eu saí do hospital 2 meses, pegando a palavra 6:8 do Apocalipse, diz 6:8, que o cavalo da morte, ele é amarelo. E eu vi a morte amarela, minha irmã, porque eu vi. Fiquei 8 dias no São José, e 8 dias depois eu fiquei no particular, o médico me deu alta, mandou para o quarto lá, particular. E fiquei 8 dias, depois recebi alta. Fui para casa com 3 dias. Piorei, fui piorando, entrando em coma. Aí a minha esposa, a última noção que eu tenho, a lembrança quando ela me pegou, com outro irmão colocou dentro de um carro. Quando eu estava saindo da minha casa, apagou tudo. Já cheguei no São José, lá no hospital, completamente já em coma. Eu não enxergava mais nada. E o médico disse, ela contando depois para mim, minha esposa, que ali o médico falou, teu marido está morrendo. Nós não temos aparelho, não temos medicina para ficar com ele aqui. Ele tem pouquinho tempinho de vida. Aí me levou para Santa Casa. Lá a mulher que recebeu a médica brigou com a minha esposa, a senhora demorou para trazer seu marido. Esse homem não tem 3% de vida. Mesmo assim, depois de muita briga, ligou para o São José, desentendimento entre médico e hospital, porque mandou para ela ia mandar de volta. E eu ali já perdendo a vida, fui para a UTI. Fiquei 7 dias em coma profundo. Eu não vi nada. Deus não me levou ao céu. Também não permitiu de eu descer, de eu ir ao inferno. 7 dias, 7 noites. Como se eu tivesse descansado no sofá 7 minutos. Aí depois fui saindo daquele coma. Fui vendo, depois no outro dia, com muita dificuldade, reconhecendo a minha esposa. Começou a voltar a minha mente. Ainda era subconsciente. Só via vultos verde, que era a roupa das enfermeiras, dos médicos, ali no terceiro andar da Santa Casa, né? Terceiro H no terceiro andar. E dali, querido, continuou aquela luta. Aquela luta quando eu vi meu corpo, filha, estava da cor um pouco mais escuro da camisa amarela aqui, da jovem, dessa cor aqui, ó, desse amarelo, meu corpo todo amarelo, ossos, pele grudada nos ossos, cheio de aparelho seco, magro, e os médicos não se aproximavam de mim, e eu fazendo muitos exames, tirava sangue do pulso, da orelha, de tudo quanto é lugar do corpo, e eles não descobriam o que eu tinha. Não era leptopirose, doença de rato, não era tuberculose, e já fui perdendo meus órgãos, os órgãos parou de funcionar. E quando ele parou, começou a se desfazer, ser destruído, segundo eles. Mas mesmo assim, não assina o laudo até hoje, porque uma doença que surgiu no mundo, granulomatose de Wegener, é uma doença que produz anticorpos, que vai comendo, destruindo teus órgãos, e vai acabando com você. E eu estava nessa situação, e agora eu saí daquele coma. E eu era um desafio para aquela medicina. E o diabo não desistia. Ele não desistia de mim. E o diabo se manifestava. E agora na manifestação falava, você vai morrer, você vai morrer, você vai morrer. Vivo para a tua família, você não vai voltar, você vai morrer. E eu vi as risadas e os demônios naquela UTI. E aqueles espíritos de morte é o que tem. Sabe por quê? Porque quando eu nasci, igreja com 3 meses, a minha mãe me pegou. Ela era um bandista, me levou no centro de Umbanda e me apresentou. Ali fui batizado por um demônio, pastor, que se chama Ogumegê, que é o demônio do cemitério, e é considerado o rei do cemitério,
demônio da morte. E eu lembro quando eu tinha 13 para 14 anos, eu fui numa casa de uma pessoa e vi uma mulher de Goiânia, e ela incorporou uma entidade que se chamava boiadeiro, caboclo boiadeiro, e dava passe nas pessoas. E quando eu fui ali todo alegre para receber um passe, ele falou: esse daí não, assim mesmo, igreja, diante do Senhor estou falando a verdade, esse daí é daquele lá de cima, sabia? E falou assim, eu tinha 13 para 14, com 27 anos, ele vai servir aquele lá de cima. Eu descobri depois da Bíblia, eu fiquei triste, eu fiquei muito triste, porque eu queria continuar no lamaçal que eu estava sem saber. Eu fiquei triste quando ele falou isso e não queria dar o passe. Você entende? Mas eu vou te dizer, meu irmão, quem é dono do teu passe é Jesus. Oh, você é dele. É ele que conduz, te leva teus passos para onde ele quiser, até a vinda dele, ou quando ele te levar, quando acabar teu tempo nesse mundo, nessa terra. Naquela hora eu fiquei triste, mas eu não sabia que um dia Deus misericordioso ia me chamar para ele, para a obra dele. Então o diabo, ele é adivinhador, por isso tem esses demônios, espírito de adivinhação. Você chuta, a mulher está grávida, às vezes fala assim, olha, você diz, é menina. Não tenho certeza. Então você tenta adivinhar, porque você não olhou lá dentro, você não é raio-x, né? Você não tem visão de raio-x, entende? Então Satanás é assim. Mas ele, na adivinhação dele, amada, ele quase acertou. Não foi com 27, mas com 30 anos de idade. Quando eu fiz 30 anos de idade, eu entreguei a minha vida a Jesus. Você entende, querido? Por três anos, esses 3 anos que ele não conseguiu acertar, porque eram os 3 anos, um para cada um, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, igreja? Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Há uma boa nova para você nesse lugar. Há uma boa nova para vocês nesse lugar. Jovens, vocês não sabem, não é tão difícil assim. Se vocês quiserem orar, eu ajudo vocês para ir para as nações. Querido, eu estou 1 ano. Pergunta pastor Zé Luiz de Itapema, 1 ano. Eu faço empadão. Eu faço empadão de frango, entendeu? Aí de carne seca, quando eu vou na igreja pregar, eu levo. Eu vendo lá no centro da cidade, não tenho vergonha. E quando eu vendo, eu falo de Jesus, eu falo do amor de Deus, entende? Juntando dinheiro para ir para a Bósnia, para fazer obra de Deus. Vou ficar 6 meses na Europa, entende? Eu podia ter vindo pregado aqui antes, que eu poderia levar alguns de vocês comigo. Vocês não sabem a falta que vocês faltam lá. Aquele rapaz ali, ó, ele é da Bósnia. Eu ia pedir, não dá mais tempo. Ele já está falando bem o português. Fica de pé só 1 minuto. Só fica e senta. É o Amel. Ele fala português. Fala alguma coisa aí. Dá boa noite. Alto, alto. Olha aí. Está vendo? Ele ia testemunhar. Eu vou só pelo pedacinho. Pode sentar, filho. Obrigado. Porque tem que fazer a obra. Tudo é uma semente, né? Exatamente alguns anos atrás, ele entregou a vida dele para Jesus na Bósnia. Quando nasceu, a mãe o rejeitou, colocou lá numa instituição. Depois ele, revoltado, por 13 anos, uma bomba queria explodir o local, e os responsáveis, está entendendo? Quase fez isso. Aí depois foi rejeitado. Aí depois foi lá para a igreja. O missionário Walter, que está lá, o adotou, que ele tem o Walter como pai. Gente, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. As pessoas acham que a Europa não precisa de Jesus, que está cheio. Não. A Europa está fria, desviada. Entre os continentes que mais necessita de Jesus, ouvir a palavra, é a Europa. É Itália, é França, é Bélgica, é Alemanha, é a Holanda, é a Suíça, é Dinamarca, Eslovênia, Bósnia, Montenegro. Ele falou: é fácil servir Jesus aqui no Brasil. Lá, 2 igrejas, toda a Bósnia, 2, 3 igrejas, não tem 400 crentes, 3 milhões e 600 mil habitantes, não tem 300 crentes.
na Bósnia, a necessidade é grande. E o diabo dizia ali na UTI que eu ia morrer. E quando eu estava naquele estado ali, eu chorava muito, eu não tinha força, minha esposa vinha me visitar, a minha boca estava toda rachada, toda seca, estourada, não podia dar água, ela molhava o algodão com a água e só nos meus lábios e na língua, nada mais além disso, sofrimento total, morte total sobre a minha vida naquele lugar, e o demônio sempre se manifestando, até que chegou num dia, era uma terça-feira, já ia dar em torno de 28º dia na UTI, aí eu falei para a enfermeira, eu estava sentindo que aquele dia Deus estava me recolhendo, eu falei, enfermeira, eu só quero a visita da minha esposa, era 15 minutos na hora do almoço e 15 à noite, ela dividia 7 minutos e meio com algum parente ou amigo, ou um irmão que ia orar, e o que ocorreu, eu falei, eu quero os 15 minutos para minha esposa, eu não quero mais nada, não deixa entrar ninguém, com dificuldade eu falava, faltava ar, aí tinha que colocar o oxigênio, era horrível, os médicos não entendiam, nos exames já não tinha mais pulmão, apenas um pedacinho, 1/3 da pleura, fígado destruído, rins, parou de funcionar, tudo, só o coração funcionava com 5º grau de infarto, e aqueles demônios de morte, e Satanás dizendo que ia morrer. A minha esposa chegou ali de tarde, já 1h pouca, hora do almoço, 2 horas, e eu peguei na mão dela chorando, eu falei, Lisa, hoje é o último dia que você vai me ver nesse lugar. Ela falou, por que, bem? Porque o senhor vai me recolher, eu estou indo embora, eu não vou passar de hoje, eu sei que Deus vai me levar. Ela falou, bem, você não vai morrer. Eu falei, eu vou morrer, Lisa, eu já estou quase me desprendendo, sentindo leve sair do meu corpo. E eu falei, Lisa, eu vou morrer. Ela falou, você não vai morrer, sabe por quê? Porque Deus tem uma promessa. Diga assim, Deus tem uma promessa para a minha vida, custe o tempo que custar, ela vai se cumprir, porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Aplaude o Messias, glória a Deus. Eu falei, Elisa, eu vou morrer. Ela falou, Deus, nesses últimos anos, 2, 3 anos, Ele tem falado fortemente para você, usado pessoas. Deus usa pessoas, Deus usa as pessoas que é fiel, Deus usa a pessoa que jejua, que ora, que busca. Deus ainda usa seus profetas, aleluia, e eu creio. Aí ela falou, você lembra? Você viu os últimos 2, 3 anos? Que Deus tem uma promessa que Ele ia te levar para os 4 cantos da terra. Isso para o homem é loucura. E me levar para um lugar, um outro país, mas para os 4 cantos da terra, os 5 continentes. Tem que ser doido demais, ou tem que crer demais nesse Deus. Eu falei, Elisa, eu não suporto mais tanto sofrimento, eu não suporto mais tanto ataque do inimigo, eu não suporto mais. Eu não estava em depressão, mas o estado que eu estava era desesperador, sabe, queridos? Ela falou, você não vai morrer. Eu falei, eu vou, Elisa, hoje eu estou indo embora. Eu tinha certeza e convicção que era o dia da minha vida, aquela terça-feira. Ela falou, bem, aguenta só mais um pouquinho. 9 horas da noite na visita, veio uma irmã orar por você. Eu falei, meu Deus, amém, Elisa. Ela se despediu, foi embora. A irmã chegou às 15 para 9, tinha um relógio enorme, ar-condicionado, bem grande, de ponteiro na minha direita, os vidros enormes que dava de dia eu ver ali o campo da Portuguesa Santista. Então sabia que era dia, que era data, que era mês. E ela veio, quando ela me viu assim, ela entrou no quarto e quando ela entrou, aqui assim desse lado, e que me viu, ela falou, irmão Jordano, eu vim orar, sua esposa pediu para orar por você. Eu olhei para ela, eu falei, amém, irmã Sandra. Eu conhecia ela, o esposo dela era presbítero. Aí eu pensando que ela ia pôr a mão, repreender, expulsar, orar, ela deu as costas para mim, chegou diante da janela e disse, Deus
está aqui o teu filho. A minha oração é que tu tire ele deste lugar, vivo para a sua família. E se o Senhor tirar ele, nem que seja morto desse lugar, mas o Senhor tirando ele, leve para ti, Senhor, porque ele é teu servo, teu filho. Ela fez sua oração, olhou para mim: tchau, irmão, boa noite. Sabe quando vocês esperam algo mais, um consolo, algo tremendo, aquela oração? Sabe, querido, mas não é o que você quer, é o que eu quero, é o que ele quer. Aí ela deu uns passos assim, ó, veio até aqui, ali é a porta da UTI para ela ir embora. Aí chegou aqui, ela parou e voltou e disse assim: meu irmão, Deus falou algo tremendo aqui comigo para falar para você. Eu falei: pois não, irmão, essa noite Deus vai se manifestar e Ele vai falar com você nesse lugar. Aleluia. Ela foi embora, 10 da noite, 11 horas, eu não dormia, meia-noite, 2 da manhã, os médicos sentados numa mesa, conversando, vendo relatório, exames, pedindo pizza, tudo dentro da UTI. Sabe, queridos, 4 da manhã, 5 da manhã, Deus não falou comigo. Eu estava assim, já me decepcionando. Eu falei: a noite não acabou, o dia não raiou, mas Deus vai falar comigo, eu creio. Daqui a pouco eu cochilei alguns minutos e veio um sonho muito pesado sobre mim. Eu sonhei que eu estava dentro de um terreiro de macumba, aquelas pessoas com aqueles vestidos, com aquela roupa. Você está entendendo, meu amado? E eu estava ali no meio deles, e aquelas coisas, aquelas bruxarias, aquele desespero. Eu já me despertei, os médicos já se levantou, olhou, eu meio diferente. Você está entendendo, querido? Eu repreendi e Deus começou a me mostrar tudo. E não sei se estavam fazendo feitiçaria ou se era um trabalho demoníaco de Satanás, ou confirmação que ele queria a minha vida, porque um dia eu também servi o diabo. Então essas experiências da visão com o demônio eu já tinha antes de ser crente. Como assim, pastor Jordano? Porque quando eu ia com a minha mãe, com 7, 8, 9 anos, no centro de Umbanda, na Praça da República em Santos, olha como é a coisa. Sabe como que era o nome do centro? Como que é as coisas, querido? Tenda Espírita Caminho de Jesus. Você consegue entender o Deus que nós servimos? Deus já estava me mostrando com 8 anos de idade, 9 anos, 10 anos, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu só estava no lugar errado, mas o diabo sabe que o caminho é Jesus. Isso é que é gostoso. Ele sabe porque ele vê. Você está entendendo? Sabe por que eu gostava de ir com a minha mãe de segunda-feira? Porque ao lado da entrada do centro, numa subida, tinha uma pastelaria. Então eu ia com ela, porque ela me pagava uma esfirra. Tu está entendendo? Eu era interesseiro. E nessa segunda-feira era o dia que eles chamam, o dia que trabalham com a esquerda, com preto velho, com demônios. E não podia criança subir lá em cima. Eu estou falando isso, eu sei que a maioria, uma boa parte, tem entendimento. Eu não me escandalizo de falar isso, porque quem não conhece tem que conhecer a realidade e a verdade. Eu não podia subir, eu ficava lá embaixo 3 horas sozinho. Eu era o único garotinho de 8, 9, 10 anos. E às vezes eu subia, eu ia ficar lá no fundo, sozinho. Era só quem trabalhava que recebia aquelas entidades lá. E ali eu já vi, irmão, eu estou falando diante do Espírito Santo, da santa palavra de Deus. Tudo que eu digo aqui nessa noite é a pura verdade, diante de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então ali eu já via os demônios, e Deus permitia, porque era um propósito do futuro que eu não sabia que eu esperava. E aquela noite nada de Deus falar comigo. Veio 7 da manhã, os médicos foram embora, a copeira foi embora, todo o plantão, a faxineira, a enfermeira foram embora, e entrou um novo plantão, e 7h30, e 25 para as 8, e vai dar 15 para as 8, e eu totalmente decepcionado, porque Deus não falou comigo. E eu quero te dizer uma coisa, eu estava assim, ó,
já saindo do meu corpo, em pé, e meu corpo aqui, deitado, meu corpo ele estava deitado no leito, box 9, cama número 9, deitado aqui meu sapato, como eu estou nessa posição, aqui meus pés, e ao mesmo tempo em pé, porque eu já estava partindo, se desprendendo do meu corpo. Eu já tinha orado para o Senhor, pedido uns 1000 perdão, porque a gente chega, quando chega nessa hora, que a gente pede perdão nem daquilo que você lembra ou que não lembra, ou se um dia você pecou. Você está entendendo? Porque você quer a tua vida eterna, a tua salvação, e consertar com Deus. Eu servia a Deus com fidelidade, ela está aqui, ó. Era todos os cultos, segunda, quarta, sexta, domingo de manhã e domingo à noite. Fora quando tinha lá um círculo de oração e outras coisas a mais. Não faltava, eu vou dizer, no meio dos 25 diáconos da igreja, porque o meu pastor veio da televisão e quando os médicos deram o testemunho na manchete, falou que entre os 25 eu era o melhor, porque eu fazia a obra com maior zelo, mesmo já ficando doente. E eu estava me desprendendo. Eu já estava indo embora quando deu 15 para as 8. Eu olhando assim no relógio. De repente, queridos, entrou uma luz muito forte. Uma luz muito forte, 1000 vezes mais forte que a luz do sol. Invadiu toda aquela UTI. E tudo que era inox, aqui ó, tudo que era inox, que segurava os aparelhos pedestal, que cabeceira de cama, jovem, tudo foi transformado em ouro. Aí em seguida que eu vi tudo dourado ali dentro, aquela glória sendo manifestada ali. Aí de repente eu vi som de cornetas, entendeu? Não tocando hino. Quando você vê um filme de romano antigo, aquelas cornetas quando entra o rei com bandeira pendurada, algo mais ou menos assim, começou a entoar forte, e de repente coisas de menos de 1 minuto, alguns segundos parou. Aí entrou dentro daquela UTI que disse: eu sou o teu Deus, este é o dia que eu marquei para a tua vida, assim como eu libertei o meu povo no Egito das garras de Faraó. Este é o dia que eu marquei para com a tua vida, porque eu sou o teu libertador. Antes de mim, libertador não haverá, e após mim, libertador não haverá, nem antes nem depois, porque eu sou Deus dos crentes, daqueles que me buscam, daqueles que se entregam, daqueles que fazem a minha vontade, porque eu sou o Senhor, eu sou o Senhor, e não há outro, porque eu sou o grande libertador. Não tem libertador. Eu já experimentei de muita coisa. Não tem libertador, não tem vencedor como Jesus. Jesus venceu no madeiro, o que me garante a 53 de Isaías 4, 5, 6, que ele levou no Calvário todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões. O castigo que estava sobre ele foi castigado, ele foi chicoteado. Toda a enfermidade foi colocada sobre Jesus. Aleluia. Oh, o nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, ele vive. O nosso Deus, ele vive. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu creio, porque ele vive. Temor não há o que temer. Eu temi a morte, entendeu? Eu temi a morte, o vale da sombra da morte. Senhor, deve ser horrível. Senhor, não permita, Deus. Mas ele diz: não temas, eu estou contigo por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Ainda que tu passar no vale da sombra da morte, querido, eu não vou passar com você.
Oh, meus pais faleceram, não vão passar comigo. Meus filhos não vão passar comigo se eu morrer amanhã. Mas a Bíblia diz para mim não temer, porque Ele vai estar comigo. Ele vai passar comigo. Jordano, é só alguns segundinhos, tem que passar, mas eu estou contigo. Deus diz nessa noite, no que você está passando, o Senhor não te abandonou. Ele não vai te abandonar, porque Ele te ama, porque você é dele, porque você não é do mundo. Jovens, vós não sois do mundo, não, vocês são do Senhor. Oh, querido, eu quero te dizer, ali naquele lugar, o choro durou a noite inteira, mas quando Ele se manifestou, a alegria veio. Sabe o que Ele fez comigo? Sabe o que aconteceu? Me permite, pastor, não se escandaliza. Aí, eu já estava ali ó, em pé, eu estava assim, ó, assim, ó. Sabe o que Ele fez? Depois que Ele se manifestou, veio tudo, com aquela potência, com aquela força. Eu comecei a chorar, eu comecei a rir muito, eu comecei a rir, eu chorei, mas era um choro gostoso, eu ria muito alto naquele momento. Aí é o que a palavra de Deus diz, que o choro, ele pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia, aplaude Ele, é gostoso falar dele. As pessoas acham que eu sou maluco. Irmão, eu vou falar de quem? De quem que eu vou falar? Eu não posso falar nem de mim mesmo, eu tenho que falar dele. As enfermeiras olhou assim, ó, estava no canto, pastor, aí olhou assim para mim, chamou outro, ele está louco, ele está morrendo. Esse homem está morrendo, o médico, tem que chamar o médico, cadê o médico de plantão? Desceu para fazer visita, ele está morrendo, começou a entrar em desespero. Aí quando começou a entrar em desespero, abriu uma porta assim, uma para cada lado, assim, ó, lá, de madeira. Aí entrou aquele homem de branco, oh, olha aí, mas escuta, não era o anjo do Senhor, não é anjo, era o diretor da UTI, doutor Luciano Narciso. Ele entrou quando abriu aquela porta, sabe, meu amado? Aí ele já falou assim, enfermeira, desliga todo o aparelho do paciente do box 9. Eu estava morrendo para ela. Tira tudo, tudo. Deixa só intercarte com o soro, com o sangue, com os medicamentos. Tira tudo. Doutor, ele está morrendo, eu já ia chamar um médico de plantão. Ele está morrendo. Tira tudo, porque quem manda aqui neste lugar sou eu. Querido, quem manda é Jesus. Jesus que me libertou. Só que é o seguinte, Jesus vai usar alguém, né? Deus não usou uma mula, Deus não usa criança, Deus não usa os irmãos, as irmãs, Deus não usa o jovem, usa. Então Deus precisa usar alguém, e usou aquele homem que ele fala na televisão no meu estado, e depois a recuperação, o milagre de Deus, os dois médicos. Deus sempre usa alguém. E ali me tiraram, e quando tirou, me colocaram numa maca, tirou do leito, colocaram na maca. Estou terminando porque as horas avançaram. E quando me colocaram numa maca, foi passando com a máquina para levar para o quarto particular. Mas só que era a intenção do coração daqueles homens, daqueles médicos. Falaram com a minha esposa, se apegamos tanto a ele, a gente não sabe o que ele tem, estamos dando medicamento, paramos, porque a gente não sabe a doença, o que ele tem, e nós o separamos para morrer num quarto particular, ao lado dela e do meu casal de filhos. Aquele que é a vida, que é o dono da vida, não ia permitir jamais. Mas o propósito, minhas irmãs, era esse. Mas eu estava com a vida dentro de mim. Mesmo não tendo órgãos, meu amado, eu não tinha mais órgãos, eu não tinha. Mas aquele que é dono da vida, aquele que é dono do teu coração, aquele que é dono do teu fígado, aquele que é dono da opressão satânica, ser expulso deste lugar opressor, derrotado, em nome de Jesus. Ou aquele que diz, Romano 12:2, mente renovada cada dia, a cada manhã está nesse lugar. Hoje a palavra é que Deus está renovando a tua mente.
Deus está renovando as tuas artérias, Deus está renovando, fazendo um milagre. Sabe, querido, e fui colocado ali, e quando passava nos doentes, eu botava a mão em nome de Jesus, seja curado agora, receba a cura. Olha, em 7 dias você vai estar saindo desse lugar, da enfermaria, vai para sua casa, você vai começar a orar, não, deixa aí devagar, já que vocês vão me tirar aqui devagar. Aí comecei a orar. Quando chegou do lado de fora, minha esposa estava no banco assim, como ela está ali, entrou em desespero, onde vão levar meu marido? Eu falei, calma, Elisa, Jesus acabou de me libertar neste lugar, e Deus fez toda essa obra linda, maravilhosa. Fui para o quarto particular. A história é muito grande, é muito longa, se você quiser saber do resto, porque primeiro é porque não realmente dá tempo, as horas se for, os irmãos trabalham amanhã, eu viajo de madrugada para Santa Catarina, tenho que levar minha esposa, retorno segunda, quarta-feira estou indo para a Bósnia. Então eu quero te dizer, você pode comprar o livro, que é muito bom, muito edificante, tem palavras de poder, palavra positiva, não adquirimos bênção pelas nossas palavras negativas, murmuração, fala tudo testemunho, o médico assina a capa do livro, que é verídico, que é verdadeiro, tem o QR Code, tem tudo ali, então depois você vê o resto. Eu só quero te dizer que Deus me libertou daquele lugar. Foram 120 dias internado, e Deus usou a vida do meu irmão, que levou agora no Covid, irmão em Cristo, irmão de carne e osso, meu irmão mais velho, há 3 anos atrás, foi uma das primeiras pessoas que morreram de Covid em São Paulo, e quando ele foi me visitar, ele falou, Jordano, Deus falou algo para mim, que Ele só vai te tirar deste lugar. Eu já estava no quarto particular há 4 meses. Quando você começar a visitar esses quartos, no primeiro, no segundo, no terceiro, quarto, quinto andar, orar pelos enfermos. Meu irmão, ele foi embora. No outro dia de manhã eu já estava com a Bíblia debaixo do braço. Eu já estava orando no quarto 216, 217, 220, e eu orava, saía, voltava, almoçava, de tarde subia para o terceiro andar. No outro dia, pessoas falavam assim, enfermeira, alguém chama aquele crente do quarto 215 para orar por mim, que eu vim de cirurgia, eu não aguento mais de dor, eu estou todo costurado, o outro eu estou morrendo, não consigo. Aí eu ia, eu orava em nome de Jesus, confessa Ele como teu Senhor, Salvador, confessava, eu orava, e pelas idas, para sair daqui a pouco, 2, 3 dias, posso entrar? Irmão, a paz do Senhor, até paz do Senhor me dava já. Aí com a sacolinha, eu estou indo embora, obrigado pela oração, e Deus curando, Deus fazendo um milagre. Olha, a minha experiência missionária começou dentro de um hospital, Santa Casa de Santo, entre os santos, entre os 5 maior hospital do Brasil. Começou ali, querido, não tem lugar para você começar que você não possa começar, é no bar, sabe? Às vezes eu estou no mercado, a minha esposa, eu falo com um monte de pessoas, eu vou na porta da geladeira, a pessoa vai comprar Quali, Quali está R$9, eu falo, senhora, me permite, dá licença, tem essa aqui, parece até que eu sou promotor, essa delícia, agora é delícia cremosa, olha aí, está R$5,50, ela está do mesmo nível da Quali, até melhor, que ela é com creme de leite, eu faço empadão, é uma delícia, eu passo no pão, é delícia, daí no nome, aí começa a fazer amizade, aí eu já vou falando de Jesus, aí por que eu só vou ao cozinho, eu faço empadão, e você está entendendo, todo mundo em crise, Santa Catarina, no Brasil todo, tudo vazio, por causa do Covid, tudo horrível, eu entrava nas lojas, eu ia vender meu empadão, porque eu ia ficar ruim dentro de casa, eu gosto de me comunicar, eu amo alma, eu amo vida. Aí eu comecei, aleluia, glória a Deus. Aí eu comecei a vender os empadão, você está entendendo? E as pessoas lá no comércio diziam assim, nossa, que empadão gostoso, maravilhoso. Eu falei, você gostou? Nossa, teu empadão é demais, ele é demais. Eu falei, é demais mesmo? É, pastor. Aí fizeram um grupo no Zap, empadão, não sei mexer no celular, empadão do pastor. Aí daqui a pouco eu mudei, se o meu empadão é demais, o pessoal está desanimado. Eu falei, não vai fechar o comércio, mantém aberto, Deus vai dar vitória. E eu orava, querido, eu expulsava toda aquela opressão de desânimo. Vocês vão vender, Deus vai fazer um sobrenatural na nossa nação, querido. Aí você sabe o que aconteceu? Sabe como é que eu entrava vendendo empadão? Foi na época reprisou aquela novela da loirinha,
Marina Rui Barbosa, né? Aquela novela Totalmente Demais. Aí eu coloquei o nome do empadão, Totalmente Demais. Todo mundo desanimado. Aí eu chegava com a mocinha assim, totalmente demais. O empadão do pastor já chegou. Ele é gostoso demais. Então você vende. Eu falava assim, Jesus, eu já falo de Jesus. Eu não dou brecha, eu paro no pedágio. Eu pago o pedágio, ela sabe, eu pego um folheto. Filha, Jesus te ama. Deus tem uma obra na tua vida, com a tua família. Creia, creia, creia. Amém? Vamos ficar de pé para a glória de Deus. Orar pela igreja. Amém? Eu quero só dizer a última. Tem 4 para 5 anos, me deu câncer. Essa doença veio 96. Agora eu tive câncer. Câncer de próstata. Pegou tudo. Minha mulher entrou em desespero, meus filhos. Ai, vai começar tudo de novo. Não, Deus, não, Deus. Todo mundo se apavorou. Eu me apavorei as primeiras semanas, mas depois Deus colocou no meu coração. Aí Deus falou no meu coração, o Espírito Santo, fosse para eu te levar de uma enfermidade, eu tinha levado há 25 anos atrás. Aí sabe o que eu falei? Ele já me curou, ele já me curou, eu estou curado. Fiz os exames, fiz tudo. Deus constatou os nódulos com câncer maligno do lado direito e 3 também benigno do lado esquerdo na próstata. Você que é homem, eu não sei porque Deus fez lembrar disso. Eu te peço em nome de Jesus, vai fazer um examezinho de sangue e um ultrassom. Pastor, tinha um culto de pastores, pastores não de irmãos, lá em Santa Catarina, depois de Itapema. Cheguei na noite, deram oportunidade, e Deus me usou nisso, de cuidar. Você ama tua esposa, teus filhos, vão fazer exame. Vamos fazer exame. Falei para o pastor da igreja, uma igreja linda, e depois de Itapema, muito bonita. E ele foi vereador da cidade, bem mais novo do que eu, aí uns 20 anos. Sabe o que aconteceu? 1 mês e meio depois, eu alertei os homens, ninguém fez nada. O pastor está com câncer de estômago lá, não está aguentando mais a quimioterapia. É só um milagre de Deus. Cuide da tua vida, cuide da tua saúde. Não existe, eu vi jovem com 25 anos morrer de câncer de próstata. Você está entendendo? Cuide também da tua saúde. Creia no milagre, queira na unção de cura, mas se cuide, mesmo indo no médico, menos de um ano indo 1 a 2 vezes um ano, o médico que errou e veio o câncer, mas Jesus me curou também do câncer. Pode louvar, amém? É isso aí. Isso aqui é o que Jesus é, ó. Mostra para eles. Olha o que Jesus é, ó. 10. Jesus é 10. Amém. Você crê na cura nessa noite? Você crê no milagre de Deus? Crê. Eu quero orar com você, igreja, em nome de Jesus. Quando a gente voltar, nós vamos falar aqui de missões. Nós vamos envolver essa igreja. Eu vou vir para cá. Nós vamos para a praia. Pode me cobrar.